E aí galera, eu sou Ailton Teodoro e estamos aqui para a aula de hoje, como desenhar o tronco humano. Espero que gostem, façam um bom proveito e bora desenhar! Então a gente começa com uma elipse, depois traça um retângulo, essa linha é a linha do peitoral. Em seguida, traçamos um trapézio para fazer a parte do abdômen. Traçamos duas linhas curvas, que é o eixo de simetria para representar a perspectiva, pois esta pose está em 3/4. Então, o primeiro plano é maior que o segundo plano. Como o primeiro plano está mais próximo dos nossos olhos, ele precisa ser maior, né? Então a gente já começa a traçar aqui os braços, né? O início ali dos braços, partindo dos ombros, sempre com elipses para saber como essa forma está no espaço. Então esse aqui já é o esboço básico. Eu vou repetir esse esboço aqui do lado para que vocês possam entender como é o processo de criação do desenho do tronco humano. Então sempre traçando elipses para saber como essa forma está no espaço, né? Essa aqui é a parte do peitoral. Eu preciso ter a noção do tridimensional da forma, por isso esboço formas geométricas. O eixo de simetria, curvo, porque é uma forma orgânica, então são curvo. A parte do abdômen, outra elipse menor, porque essa parte aí, parte da cintura é um pouco mais estreita, né? Então a gente faz uma elipse menor. A parte da elipse que está lá atrás, eu desenho tracejada, porque tem uma face na frente. Pescoço, né? A parte do pescoço. Então a forma tridimensional no espaço, eu já entendi como funciona. É preciso entender como a forma do tronco humano funciona no espaço, para só depois desse entendimento a gente começar a desenhar o tronco humano, né, com as formas orgânicas. Entendido como o tronco humano é configurado no espaço, nós partimos para o desenho das formas orgânicas. Então, novamente, vou repetir aqui o esboço básico, né, o início ali dos braços, já o início do abdômen. Não esquecer do eixo de simetria para a pose ficar correta. No caso, a nossa pose é a pose 3/4. A parte aqui do trapézio que eu desenho para fazer a parte do abdômen. Prolongo, né, mais o eixo de simetria e assimetria também, né, porque é uma pose assim, na perspectiva que a gente está observando, é de 3/4, acaba se tornando uma pose assimétrica. Se tivesse o desenho do tronco de frente, seria simétrico, né? O eixo simétrico que desenharíamos. Então a gente prolonga esse eixo aqui de simetria e assimetria, só para vocês entenderem que a pose está em perspectiva e que está em primeiro plano. Parte que está em primeiro plano, a gente desenha ela, a impressão é que ela está maior. Então aqui eu continuo o desenho do meu pescoço, já começo a desenhar os ombros, aqui a parte do braço, começo a configurar os esquemas de luz e sombra para não ficarmos muito tempo, né, no trabalho. Eu estou usando a técnica de achuras para representar o sombreamento, mas
Quem quiser pode utilizar a técnica do esfumato também, esfumaçando os traços, né, para que tenha um sombreado mais esfumado. Então aqui eu começo a desenhar o peitoral na linha de baixo daquele retângulo que a gente desenhou lá no início da construção do esboço. E como eu falei para vocês, o sombreamento eu estou fazendo com linhas, com rachuras, para ser mais didático e também mais dinâmico nas explicações, mas nada impede que a gente também possa esfumaçar esse sombreado. Então aqui começa a desenhar a parte do abdômen, logo abaixo aí do peitoral, com linhas curvas, sempre acompanhado dos sombreados. É interessante nós estudarmos bastante a anatomia humana através de revistas de medicina, que sempre tem ilustrações interessantes, fotos interessantes, e é muito bom. A gente também pode encontrar sites na internet e revistas em bancas de jornais, livrarias, livros especializados em anatomia humana, e entender como são os ossos, os músculos, tentar decorar os principais, porque são muitos ossos, muitos músculos do corpo humano. Então a gente tenta aí pelo menos captar os principais ossos e músculos do corpo humano e entender melhor através desses livros e revistas as reentrâncias, para que na hora que formos sombrear nós termos uma noção básica da forma tridimensional no espaço e colocar o sombreado de uma forma mais coerente. Então é muito importante também que nós observemos essas revistas e livros de medicina. Então temos aqui o sombreado do pescoço, sombreio de um lado, sombreio do outro, sombreio também o abdômen num tom médio, não muito escuro. Uma melhorada aqui no pescoço, aqui na parte do braço. E tá pronto aí o nosso desenho. E aí, pessoal? Então, nesse modelo nós iremos desenhar o tronco humano feminino em ação. Para isso, nós começamos a desenhá-lo com uma linha de construção ou linha de ação ou movimento. Então a gente faz uma curva, porque a pose ela está em 3/4 em perspectiva, e o tronco numa posição de movimento curvo. Então a gente desenha o eixo de assimetria principal curvo para representar a pose da nossa construção. Desenhamos uma elipse aqui para representar parte aí dos ombros, uma outra elipse para representar o quadril. Agora a gente desenha parte da nádega. Aqui a gente já faz a virilha, as coxas, começa a fazer a construção orgânica baseado aí nesse trapézio que a gente desenhou anteriormente. Como a pose está em perspectiva, o primeiro plano é maior, então eu desenho os seios,
e o outro seio no segundo plano, dando a impressão que é menor, né? Porque ele está em segundo plano, então o desenho é um pouco menor. Coloco um sombreado aí abaixo dos seios. Vou reforçando aí a minha silhueta, né? Desenho a coxa. Essa pose ela está sendo vista de baixo para cima. Então aqui eu desenho os braços, defino o sombreado aí dos braços. Lembrando que para fazer o desenho anatômico humano em movimento, as linhas de ações e os eixos de simetria e assimetria são fundamentais para que a gente possa entender a pose e a configuração espacial da forma. Então, as linhas de construção e as linhas de ação são extremamente dinâmicas e são elas que vão representar o movimento do corpo humano, nesse caso o tronco feminino, no qual nós estamos desenhando agora. Então defino aqui o outro braço, vou colocando sombreado para dar um pouquinho mais de profundidade, um tom mais suave, um tom médio. Ponho sombra aqui na parte do peitoral, do abdômen, também das nádegas. Nos seios também defino um pouquinho mais. Vou detalhando a minha forma. Vou apagar agora um pouco o esboço que desenhei no início, para que esse esboço não se confunda com os traços principais do trabalho. Então apago aqui as linhas de construção, o eixo imaginário, as elipses que eu desenhei no início e deixo somente as linhas do desenho principal. Então aqui a gente já tem a configuração do tronco humano feminino. Então, lembrando sempre com linhas tracejadas e elipses para configurar os volumes aí, né, da anatomia.